Então, aqui nós temos o circuito eletrônico, né? Como vocês viram. Eu queria somente explicar uma parte do circuito eletrônico de como vocês usam esse software. Porque aqui foi feita a explicação, mas o software em si não foi explicado. Então vamos supor que eu queira fazer um circuito eletrônico qualquer usando esse software. Como eu disse, vocês têm que entrar no Easy EAD, fazer o cadastro que nem eu fiz aqui, então você tem que se cadastrar, colocar uma senha que só você pode abrir os seus circuitos, e a partir daí você tem aqui uma série de coisas que você pode usar, uma série de ferramentas. Por exemplo, eu tenho aqui resistores, capacitores, indutores já prontos. Então, eu clico no resistor, ele traz um resistor aqui para mim. Eu clico aqui, ele fica o primeiro resistor. Só que esse resistor é o 83, porque ele está se baseando no circuito que já foi feito do sintetizador. Eu parei no resistor 82, o próximo é 83. Se eu clicar aqui, vai dar 84. E assim vai. Não vou continuar do ESC. Aí eu posso, por exemplo, chamar um capacitor. Então eu chamo um capacitor 100 nanofarads. Eu posso pôr aqui 100 nanofarads. Mas se eu não quiser 100 nanofarads, se eu quiser um outro capacitor, eu clico em cima do capacitor e mudo o valor dele. Eu não quero 100 nanofarads, eu quero, na realidade, 10 microfarads. E ele vai alterar. Ele altera o valor. Tá? Então, é importante você pensar nisso, 10 microfarads. Só que aqui ele está como um capacitor normal. Se eu quero um capacitor eletrolítico, aí eu venho aqui nos componentes, ó, componentes. Eu clico aqui nos componentes, eu tenho uma série de componentes aqui, uma série deles. Tem display, tem diodos, tem tudo aqui. Então eu clico aqui nos capacitores, e aí eu vou escolher o capacitor que eu quero. O eletrolítico, por exemplo, tem alumínio, de lítio, tem diversos capacitores. Eu posso colocar aqui por um capacitor de 10 microfarads. Você vê que tem valores até que nem 9,1, 9,5, 10 microfarads. Aí ele mostra uma série deles, tudo para SMD, porque esse software ele é usado no mundo inteiro e todo mundo usa SMD atualmente. Mas no Brasil nós precisamos um capacitor que seja comprado aí no mercado normal. Se for SMD, vai sair caro, vai ser difícil de você montar em casa, essas coisas. Então a gente tem que procurar aqui um capacitor que não seja SMD. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Não mostrou nenhum. Então eu procurei de 100 microfarads, que ele é maior, então dá para vocês entenderem melhor. Então aqui no de 100 microfarads nós temos aqui o de lead, o de fios normal, né? Aí eu mando place, aí ele vai colocar já com a polaridade o de 100 microfarads. Então eu posso colocar eles aqui. Então eu não preciso mais desses daqui, então eu posso apagar esses daqui. Automaticamente ele vai alterar os outros valores. Isso depois vocês verão. Então eu tenho aqui os capacitores. Aí eu posso colocar aqui um circuito integrado. Então eu pode ser procurar o circuito integrado aqui, por exemplo, um 4558, por exemplo, né? Então eu aqui vou procurar um 4558. E aí ele acha que todos os 4558 que estão no banco de dados dele. Só que o que eu preciso não é SMD, eu preciso um circuito integrado padrão, que a gente possa utilizar aqui normalmente, né? Então esse tipo aqui, que é o tipo que tem no Brasil. Então eu mando place, aí ele vem aqui e eu coloco. Esse é o primeiro, né? E aqui é o segundo. Muito bem, eu estou fazendo isso para vocês verem como é fácil montar o sistema aqui. Aí, é claro que tem mais coisas que a gente tem que fazer, mas só para vocês entenderem. Aí eu clico aqui, então eu tenho a ligação do circuito. Eu clico nesse, ligo com esse, aí clico nesse, ligo com esse.
Aí eu falo, puxa, mas não é isso bem isso que eu quero. Eu vou entrar aqui na entrada positiva. Até aqui está tudo bem. Só que agora eu quero que esse resistor seja a realimentação. Então eu arrasto ele para cá. E esse capacitor vai ser o capacitor de saída. Né? Eu posso trabalhar com essa polarização assim ou mudar. Então aqui eu tenho como girar o componente. Né? Então eu posso rotacionar ele e layout, rotacionar ele de novo. Aí ele fica na posição que eu quero. E aí, vamos lá, eu tenho que pôr mais um resistor aqui. Então eu quero mais um resistor. Aí ele vem um resistor aqui. E eu vou ter um outro resistor aqui para a terra. No caso eu vou pôr ele aqui embaixo. E esse é suficiente para vocês entenderem. Aí, esse resistor, eu quero girar ele. Então, layout, rotacionar ele para a esquerda. Pronto, já está feito. Outra coisa, eu quero que esse resistor, bom, esse não, esse aqui tenha um ganho de 10. Na realidade, vamos imaginar, eu vou clicar 2 vezes nele, aí ele vai me dar o valor. Eu mudo ele para 100K. Então, na hora que eu mudo ele para 100K, 100 dividido por 10, eu tenho 10 vezes a amplificação. Então, no caso, eu estou tendo um ganho aqui de 10 vezes. E eu tenho que entrar ele na entrada negativa. E dessa entrada negativa, eu venho para esse resistor. Esse outro resistor, ele está com ganho unitário. Está com ganho unitário. Eu mudo o ganho depois se precisar. E esse daqui eu trago ele para cá. Até aqui. Aí eu falo, poxa, errei aqui. Não tem problema. Você vem aqui, clica e deleta. Eu não estou entrando com as polarizações aqui porque não interessa isso. Interessa é vocês verem como que a coisa funciona. Aí eu falo assim, mas está muito para baixo, vamos ajustar, ponho mais para cima. Aí eu falo assim, mas isso aqui não está bonitinho. Eu puxo mais para cá e ele fica bonitinho. Agora faltam os terras. Então eu venho aqui, onde está VCC, que eu tenho VCC aqui, ó. Eu tenho VCC, eu ponho VCC, então o VCC vai estar aqui. Vamos botar ele aqui em cima. Né? O outro VCC vai estar aqui. Eu podia botar ele embaixo. Vamos puxar ele para cá. Não é o nome que eu quero. Está percebendo que ele puxou o nome? Eu quero ele inteiro. Muito bem. E agora eu vou pôr o terra. Então, GND, eu puxo, coloco aqui GND, coloco GND aqui, e posso até colocar GND nesses, porque digamos que eu tenho uma polarização diferente, mas vamos deixar dessa forma, porque o circuito basicamente é este. Ó. Aí eu liguei o positivo, opa, e aqui eu ligo o terra, não. Errei. Então o que eu faço? Volto aqui com a setinha, tá vendo? Ele apaga tudo que foi feito errado. Aí eu ligo o correto. Eu venho aqui. Pronto. E o próximo vai ser esse. Eu ligo aqui. Ligo aqui. Então veja que foi fácil montar o circuito. Tá? A partir desse circuito, eu posso entrar aqui em Design e faço Update, converte para o esquemático, para PCBoard. Então, na hora que eu clicar aqui, esse circuito vai automaticamente lá para o PCBoard, que é onde eu quero mexer. Aí você vê aqui, já tem o PCBoard. Aí eu digo aplicar todas as variações. O PCBoard, a placa de circuito impresso, ela já está pronta aqui. Mas o circuitinho que nós acabamos de fazer está aqui, ó. Ele está pegando o GND, que a gente já fez, e o mais, que a gente já fez. Só que agora eu tenho que arrumar os componentes. Os componentes estão todos atrapalhados aqui.
Entendeu? Então, o que eu faço? Esse aqui, por exemplo, eu tenho que virar ele não pode ficar nesse jeito. Então, eu vou em Layout e mudo ele de direção. Eu mudo ele para a esquerda. E posso mudar ele novamente. Layout, rodar para a esquerda, e ele fica dessa maneira. Aí eu pego esse resistor e eu falo, poxa, esse resistor ele está invertido, ó. Ele está invertido, não é assim que eu quero. Eu quero ele ao contrário. Então eu venho no Layout e eu posso fazer o flip. Esquerda, direita. E aí ele já mudou de lugar, ó, já ficou da maneira correta, da maneira que eu quero. Só que esse canal é a saída e esse aqui é a entrada. Então, como é que eu resolvo esse problema? Eu posso, por exemplo, clicar nele e girar ele. E giro de novo. Aí ele fica da maneira que eu quero. Aí na hora que eu puxar esse resistor para cá, claro, eu vou ter que tirar esse daqui dessa posição, até aí tudo bem. Aí eu tenho condições também de posicionar esse aqui. E eu tenho esse outro resistor, que no caso ele pode ficar aqui nessa posição, só que eu tenho que fazer ele ficar em linha reta. Então eu vou no Layout e rodo ele para a esquerda. Aí ele fica na posição adequada. Vocês percebem, ele está indo no terra aqui, porque ele tá indo para o terra. Né? Esse outro resistor é o da entrada, então ele pode ficar aqui, por exemplo. E esse outro aqui é da entrada também, mas ele poderia vir aqui embaixo. Está percebendo que ele mudou de lugar? Ele faz a modificação conforme a gente coloca a posição do componente. E esse caso, eu tenho que fazer o layout rodando, porque eu tenho que rodar esse resistor. Ele está cruzado, todas as linhas dele estão cruzadas, né? E aqui ele continua cruzado. Layout, rotate, layout, rotate. Pronto. Agora ele está dentro da posição correta, né? E esse capacitor também na posição correta. Com isso, eu consigo fazer as linhas sem a atrapalhação. Deixa eu girar esse daqui, o capacitor, rodar ele e rodar ele de novo. Eu posso colocar nas posições para fazer as trilhas. E aí como é que eu vou fazer as trilhas? Eu pego aqui, inicialmente, toda a trilha é de uma medida de 0,24. Então essa é a trilha normal. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa importante, mas a gente faz aqui depois. Eu pego aqui e ligo ele com essa ponta. E daqui eu ligo ele com essa ponta. Aí essa daqui eu ligo daqui para cá, essa daqui eu ligo daqui a aqui, esta daqui eu ligo daqui a aqui, daqui eu trago ele para cá, daqui eu trago ele para cá, certo? E essa daqui agora eu tenho que trazer ela aqui. E aqui eu trago ela aqui. E essa daqui eu trago ela aqui. Pronto. É claro que essa outra ligação, que é o terra da placa, eu não estou ligando porque não interessa. Ele está se referenciando ao terra existente na placa de lá. Mas isso aqui é importante. Aí eu falo, bom, é terra, então eu preciso de uma espessura maior. Essa espessura é muito fina. Eu ponho 2 milímetros. Ele muda para 2 milímetros. Ixi, é muito grande. Então, eu vou lá novamente. Eita, ele mudou. Layer, Filter,
Vamos de novo, clicar aqui, 1 milímetro. A outra coisa é, eu usei tudo na mesma face, mas, por exemplo, eu quero essa daqui na outra face, não no top layer. Eu quero no bottom layer. Ele muda sozinho, ó, azul. A outra coisa é a espessura. Eu posso chegar e falar, não, esse aqui eu preciso que ele seja também 1 milímetro. E esse daqui eu quero que ele seja... Não esse, a linha. Ele não vai selecionar. Ele vai selecionar o componente. Vamos pegar essa daqui, para ficar mais fácil. Essa daqui eu quero que ele mude para a layer azul, né? E quero que a medida seja de 1.5. Percebe que então eu posso ajustar as espessuras, ajustar para que layer eu quero. E um outro detalhe, se eu falar assim, puxa, eu não gostei desse resistor aqui, eu quero que ele venha mais para trás. Eu não tenho como mexer com ele. Ó, se eu faço isso, olha o que acontece. Para conseguir mexer com ele, eu tenho que destruir essas ligações. Aí sim, eu posso vir com ele aqui, aí eu posso alterar essa daqui, que no caso é mais fácil você clicar nela, apagar ela e fazer ela de novo. Então aí você vem aqui e faz ela novamente. E essa daqui também. Você pode vir aqui e daqui você vem aqui. Aí você ajustou tudo do jeito da ESC. Então percebeu que fazer o circuito impresso é muito simples, tá? Eu vou explicar agora uma questão deste daqui. Como é que foi feito aqui, então? Nós colocamos os slaves todos na parte de cima com a porta USB para fora da placa, porque é uma placa de 312 milímetros, 30 centímetros basicamente de comprimento. E ela tem uma largura de 16 centímetros. É uma placa grande. Então, nós temos aqui todas as portas USB para poder programar. Eu fiz isso, apesar de que a gente pode fazer a programação por Wi-Fi, só que eu tenho que configurar todos eles em Wi-Fi e esse master não pode estar no mesmo Wi-Fi, senão ele recebe o mesmo código. Então é complicado. Então nós fizemos ele ligado esse daqui para baixo. Aí você fala, mas vai bater aqui nos outros componentes. Não vai, vocês vão ver que não vai. E aqui para cima. Outra coisa é que a espessura do terra, você vê aqui, está a entrada de 12 volts, é o conector de 12 volts. Ele está de 2 milímetros e ele segue o terra inteiro. Eu mudei de layer aqui porque eu precisava que tivesse dois, o positivo e o negativo, correndo na mesma trilha. Tá? Então o GND está aqui, ó, é bem grosso, e aqui está entrando o positivo, que está embaixo dele. Porque aqui estão os potenciômetros. E os potenciômetros variam de 3,3 volts até o terra. E o meio dele vai no multiplex, tá vendo? Eles vão nessas coordenadas aqui no multiplex. Entendeu? E aqui temos essa continuação do terra, né, do terra da placa. Então daqui ele foi para os potenciômetros, daqui ele veio para o MIDI e para o analógico, que é a saída dos dois áudios aqui em cima do pré-amplificador. E a parte de energia de 12 volts, ela entrou aqui num pequeno capacitor para poder filtrar alta frequência, e daí ele seguiu aqui o 12 volts para um regulador, o regulador de 5 volts, que depois desse regulador entrou na de 3,3 volts, que foi essa de 3,3 volts, ela pega 12 volts, regula 3,3 volts para o master, daquela forma que eu expliquei. Já os outros dois reguladores estão aqui em cima. Um para os slaves do lado esquerdo, que vão por lá, e o outro para os slaves do lado direito, que são os outros 4. Então, nós temos aqui a separação dessa energia feita de uma forma que não fica sobrecarregado. Então, esses slaves, esses daqui, eles recebem a polarização positiva de um deles
e o outro recebe a polarização positiva do outro. Além disso, foi criado aqui aquele zero virtual para polarizar o amplificador, que no caso são dois. Tem um aqui e o outro aqui, que são os pré-amplificadores. Até aí deu para entender. Nós temos aqui também no master um conector para ligar um teclado, que é o teclado que existe na praça à venda. É um teclado de uma outra marca, mas aí você pode comprar esse teclado, encaixar ele aqui e acabou, você funciona normalmente. E aqui nós temos os dois displays, né? Mas só que esses displays e os botões, eles estão do outro lado, na outra face, ó, tá vendo? Está na outra face, está na face azul, que é no button layer. Então os dois displays e mais os botões de acionamento e os potenciômetros estão todos no lado oposto. Isso vai ser mais fácil de verificar. Deixa eu tirar fora esse circuito, não interessa mais. Estou apagando. Então eu deixei lá no circuito esquemático também e apagar, porque senão ele vai aparecer e vai atrapalhar. Então nós temos aqui o circuito elétrico completo e nós temos aqui o PC Board completo. Agora vamos ver esse PC Board em 3 dimensões. 3 dimensões. Ele faz essa visão para a gente ver se um componente não está batendo no outro. Então nós temos aqui, e aí se eu aperto aqui o mouse do botão do lado esquerdo, eu consigo fazer essa placa girar para ver, ó, onde tem as 2 MIDs, entrada e saída. Aqui nós temos a entrada de 12 volts, os 2 MIDs, a saída de áudio, que isso vai ser uma lateral da placa. Porque a placa vai ser aparafusada, tem 2 parafusos, lá em cima tem um e lá do outro lado tem outro. Deixa eu girar ela assim. Opa! Lá do outro lado, ó, tem outro furinho. E aqui nós temos os potenciômetros, que eles vão ser aparafusados diretamente na parte da placa do lado de baixo. Mas quem está do lado de baixo? Está do lado de baixo exatamente as chavinhas e o display. E os potenciômetros. Então, dessa maneira, você consegue, aqui esse pino aqui que aparece no 3D, é porque foi pedido um componente que ele é muito comprido, tá vendo? Mas na realidade isso não vai acontecer, porque na montagem da placa a gente corta todos esses pinos, então ele vai ficar rente. Aí isso daqui vai ser aparafusado na caixa, que ainda não foi feita, que provavelmente vai ser feita numa impressora 3D, uma caixinha, e aí vai aparecer os displays, e vai aparecer os botões e os potenciômetros. Só que o potenciômetro ele vai ser soldado, mas o parafuso vai estar aqui, ó, vai estar aqui fora da placa, de tal maneira que não vai atrapalhar em nada o master, que o master vai estar aqui sozinho, ó. Não vai ter nada para atrapalhar o master na hora de eu botar o cabo. Da mesma coisa que os slaves, eu ponho lá os cabos normais. Aí você fala, por que o ESP32 não apareceu em 3D? Porque o pessoal que fez o ESP32 para esse software aqui, não fez, nem os multiplex, não pôs a foto dele lá, não harmonizou. Isso é uma falha do pessoal que criou, né, a empresa que criou. Mas se eu pusesse aqui um componente discreto em vez de um kit, aí ele iria aparecer. Da mesma maneira que você vê aqui, por exemplo, tem o circuito integrado, ó, o DIP 88 tem, todos eles têm, entendeu? Aqui mostra que é SMD, esse regulador, né? Então, o que acontece? Aqui no circuito integrado, eu tenho condições de ter a peça feita de forma 3D. Mas os kits do ESP32, eles não fizeram a forma 3D. Isso foi aqui um sufoco para fazer essa placa, porque não existia meios de fazer a pinologia. Eu tive que criar essa pinologia, porque ela não existia, e aí consegui fazer isso, tá bom? Então, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, e o próximo passo vai ser a montagem, que aí vocês vão ver como essa placa vai ser montada, passo a passo. Não esqueça de assistir os próximos vídeos.